Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre o governo de Jânio Quadros, o Homem da Vassourinha. O governo de JK estava chegando ao fim e se aproximavam as eleições de 1960. Como não havia possibilidade de reeleição para presidente, Juscelino Kubitschek não pôde concorrer e resolveu apoiar o general Henrique Teixeira Lott, o mesmo que em 1955 deu o golpe preventivo, o qual possibilitou a posse dos eleitos, JK e Jango. A UDN de Lacerda apoiou e lançou Jânio Quadros do PTN, Partido Trabalhista Nacional, que já era um político bem conhecido em São Paulo. E o PSP novamente veio com Adhemar de Barros, que estava muito confiante depois dos resultados de 1955. Jânio Quadros era considerado popularesco, tinha apoio dos antigetulistas, da classe média e por conta do alto custo de vida de muitos trabalhadores. Fez sua campanha muito em cima do tema da corrupção, e utilizando uma vassoura como símbolo, dizia que iria varrer a corrupção do Congresso. O general Lott, por sua vez, foi desastroso. Falava mal e desagradava ao PSD por querer dar direito de voto a analfabetos e ao PTB, com suas críticas diárias a Cuba e ao comunismo. A situação do atual governo era complicada. Altas dívidas devido aos investimentos e às construções idealizadas pelo governo de JK, além da alta inflação, greves e de uma forte oposição. Tudo isso, juntamente com o fraco apoio e a campanha feita para Lott, desencadearam na vitória da oposição. Jânio Quadros venceu com 48% dos votos, enquanto Lott fez apenas 28% e Adhemar de Barros 23%. Jânio assumiu o cargo de presidente em 31 de janeiro de 1961. Foi eleito com ampla quantidade de votos, o maior número de votos até então. Jânio se elegeu pelo PTN, porém, o vice-presidente eleito foi o João Goulart, do PTB. Além disso, a maioria dos lugares da Câmara ficaram com os políticos da oposição. Dessa forma, JQ se viu isolado dentro do governo eleito, e isso talvez explique parte das suas próprias decisões. Ao invés de se aproximar e criar acordos com o Congresso, Quadros se afastou cada vez mais. Logo após tomar posse, fez inúmeras críticas ao governo e ao partido, que estavam no poder até então, criando desde o início intrigas com a oposição. Jânio Quadros era um político excêntrico, um político que até então não havia no cenário nacional. Seguindo à risca os modelos populistas que elegeram seus sucessores, Quadros era um excelente ator. Quando fazia seus comícios, sempre gostava de mostrar como era uma pessoa do povo, tirando do meio do seu terno um pão com mortadela. Era um conservador e um moralista polêmico. Durante o curto tempo que administrou o país, proibiu inúmeras coisas como o biquíni, o lança-perfume, as brigas de galo, o jogo do bicho e se comprometendo com problemas irrelevantes da atual situação do país. Tinha uma forma estranha de agir e se comunicava dentro do Congresso por meio dos famosos bilhetinhos. Além disso, por ser um político da UDN, acreditava-se que fosse um dos representantes da direita brasileira, porém, condecorou Che Guevara, guerrilheiro socialista com a maior honraria possível a ser dada em solo brasileiro, a Ordem do Cruzeiro do Sul, atitude que incomodou os Estados Unidos, o seu partido, os seus aliados e os militares. Para resolver os problemas deixados pelos governos anteriores, o novo presidente optou por um pacote ortodoxo de estabilização, envolvendo forte desvalorização cambial, contenção de gastos públicos e da expansão monetária. Nesse período, os subsídios para a importação de trigo e petróleo foram reduzidos, o que provocou uma elevação de 100% no preço do pão e dos combustíveis, gerando assim fortes greves e críticas ao seu governo. Jânio orquestrou uma série de manobras para deslegitimar o poder político do Congresso, trabalhando por si só e criando comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sem o conhecimento dos mesmos, para investigar possíveis corrupções dentro do governo, chegando a apontar o próprio nome do vice-presidente, João Goulart, nessas investigações. Além disso, Quadros também criou uma grande insatisfação de parte do Congresso e da população ao agir com forma além do necessário contra alguns estudantes em greve no Recife, prendendo líderes e pessoas ligadas à esquerda que estavam no Nordeste, sendo que nada tinham a ver com essa greve. Com isso, muitos políticos começaram a chamar Jânio Quadros de antidemocrático e a desenvolver um princípio de impeachment para o presidente. Após esses incidentes, Jânio Quadros muda inesperadamente de postura e começa a se aproximar de Jango e do Congresso Nacional. Inicia uma aproximação dos países com características da esquerda, mandando o próprio Jango em viagens diplomáticas a esses países.
Várias mudanças estruturais e reformas de base começam a ser avaliadas, e Quadros começa a incentivar e apoiar cada vez mais essas reformas. O problema que se constituiu nessa ocasião é que essas reformas já eram assunto dentro dos governos anteriores há um bom tempo, porém geravam grandes controvérsias entre os parlamentares, sendo que nunca conseguiam ser aprovadas. Assim, diversos políticos começaram a associar a posição de Jânio em relação a essas reformas como uma forma dele mostrar ao povo que era sim democrático e que queria o bem do país. E como essas reformas dificilmente seriam aprovadas pelo Congresso, não era Jânio o problema do governo, mas sim o Congresso. Com baixa popularidade, enfrentando uma crise econômica, sem apoio de grande parte do legislativo e com o descontentamento dos militares, o governo Jânio Quadros entrou em colapso, 7 meses após o seu início. Jânio renunciou inesperadamente em 25 de agosto de 1961. Segundo o livro Jânio Quadros, Memorial à História do Brasil, de Gualazzi, que seu neto, Jânio Quadros Neto, ajudou a desenvolver, tudo não passava de um plano. Ele esperava ser apoiado pelos militares e pelos políticos, e que esses não aceitassem a sua renúncia e lhe dessem mais poder para governar, visto que quem assumiria o poder era seu vice, João Goulart, um político que era definido por muitos como de esquerda e com tendências comunistas. Acontece que o desgaste que Jânio criou em seu governo, com as diversas áreas da política, da economia, do exército, fizeram com que a sua renúncia fosse aceita. Uma das possíveis hipóteses para esse comportamento interessante que Jânio mostrou tem a ver com a ideia de uma possível mudança estrutural da política brasileira, onde o presidente teria mais poderes concentrados em sua pessoa, um estilo um tanto quanto autoritário. Talvez acreditasse que só assim poderia governar de forma como queria o Brasil, um governo no estilo de Vargas, durante o Estado Novo, onde Jânio estivesse varrendo a democracia do país. Se a ideia de Jânio era formar uma ditadura, ou um governo com poderes mais concentrados em sua figura, seus planos foram, e ao mesmo tempo não foram, frustrados, pois ele não conseguiu administrar mais o país. Porém, pode ter favorecido e auxiliado a instalação de um governo militar posteriormente. Jânio Quadros, sem dúvida, foi um dos mais polêmicos políticos da história brasileira. Construiu durante sua longa carreira política uma figura que combatia e mostrava a corrupção no país, um homem que se dizia do povo e que adorava ser aclamado pelo povo com suas frases de efeito. Dizia que queria governar sem fazer ligação com a velha política, algo quase que impossível. Apresentou inúmeros projetos para o Brasil, porém sem explicações coerentes de como iria pô-los em prática. Em 7 meses à frente do maior cargo político brasileiro, acumulou inúmeras polêmicas e desavenças, além de perder grande parte da popularidade, com a crise econômica e política que só aumentava no país. Muitos chegaram a se perguntar se Jânio Quadros estava realmente governando ou brincando de governar o Brasil. No fim, ele não conseguiu fazer praticamente nada em seu governo, a não ser aumentar os problemas brasileiros. A vassourinha não varreu, mas espalhou a sujeira pelo Brasil inteiro. Vimos na aula de hoje quem era e o que foi o curto governo de Jânio Quadros. Observamos os motivos que levaram Jânio a vencer as eleições e o seu jeito excêntrico de se portar e de fazer política. Observamos também como Jânio resolve se afastar dos políticos, querendo governar por conta própria, além, é claro, do esdrúxulo episódio de sua renúncia. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima. Eu não acredito que a vassoura esteja fora de moda. Se há país que está precisando de uma vassourada, é este. A menos que o senhor favoreça os instrumentos mecânicos de limpeza, porque mais vigorosos, mais eficientes, mas que a limpeza é indispensável, concordamos todos. Mas limpeza em que sentido? A limpeza nas instituições que inexistem ou estão combalidas. A limpeza na vida partidária, que é fraudulenta, é mentirosa. A limpeza na ordem social, que é injusta. A limpeza precisa fazer-se também na nossa estrutura social, que não chega a ser estrutura, porque ela é apenas um amontoado errático de
categorias ou de faixas, E a corrupção? eu não iria esquecer-me dela. De qualquer maneira, a lembrança tem alta oportunidade. Muito obrigado. O senhor, jornalista brilhante, não precisará do meu depoimento. Eu sugiro ao senhor que abra os jornais e veja o que está acontecendo. Em suma, presidente, o senhor irá precisar agora, se for o caso, não de uma vassoura, mas de uma pá carregadeira. Bem, eu estou aceitando sugestões.